Graças, paz, abençoados. Amém? Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. A você, mais novo inscrito, a mais nova inscrita neste canal Metanoia da Graça. Irmão Vão, o que é uma metanoia? Eu estou chegando agora. Eu estou saindo do lixo religioso, evangélico. Estou entrando na graça. O que é uma metanoia? É uma mudança de pensamento. Realmente é você sair de um sistema pesado, enganoso, mentiroso da religião evangélica e entrando agora, aceitando as revelações do evangelho poderoso da graça escrito pelo apóstolo Paulo. Amém? Então isto chama-se metanoia, mudança de pensamento para a glória do Rei Eterno Cristo Jesus. Estamos estudando sobre Eschatos Remeras, últimos dias. Então, a religião evangélica, presta atenção aqui, a religião evangélica inventou, certo, uma doutrina chamada Terceiro Templo, que seria construído nos últimos dias. Bom, se fosse para ser construído o terceiro templo nos últimos dias, teria que ser no tempo de Pedro, de Paulo e de João, porque lá eles estavam vivendo os últimos dias de um aion, de uma era, de uma dispensação. Você indague seu pastor e sua pastora, né, que inventou essa construção do terceiro templo, que Jesus viria, né, iria ungir o templo, iria governar daquele templo ali. Então, você indaga ela, pergunte, pastor, minha pastora, o que significa realmente os últimos dias, né? Biblicamente falando, e o que significa, meu pastor e minha pastora, uma dispensação. Pergunta para ela ou para ele o que significa uma dispensação, uma era, um aion, né? O que significa quando Jesus disse: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, oikomene, mundo oikomene, então virá o fim. Paulo disse em Colossenses 1:23 que o evangelho do reino já foi pregado a toda criatura debaixo do sol. Pergunta a tua pastora aí, manda ela ser honesta e falar a verdade, né? Agora, então, os últimos dias estamos falando por causa disso. Eu estou combatendo, eu estou dizendo que é enganosa, é mentirosa, é falsa esta doutrina dos últimos dias para os nossos dias, né? E que um templo será construído pelos judeus e Jesus iria voltar. Esqueça isso não vai se cumprir nos nossos dias. Por que, irmão Van? Porque toda essa doutrina, toda essa escatologia que Jesus falou, que Paulo falou, né, sobre os últimos dias, os discípulos falaram, estavam se cumprindo nos dias dos discípulos. Daqui para frente a gente vai ver isto, e na volta em 70 do Filho do Homem, se cumprindo tudo que foi escrito nas Escrituras para os últimos dias deles, dos discípulos, e não nosso. Amém? Sou seu irmão Van, vai deixando o teu like aí e vai se inscrevendo, dá uma força neste canal para a glória de Deus. Atenção aqui, irmão. Atenção aqui agora. Bom, para você entender sobre esse estudo dos últimos dias, dispensação, o que é uma dispensação, você tem que assistir os últimos 3 vídeos, de trás para frente, né? Crescente, o primeiro, o segundo, o terceiro e este agora, para você ter uma noção, ter uma ideia, não ficar perdido, né? Nesse estudo aqui agora. Bom, Hebreus capítulo 10, versículo 1, Hebreus, ano mais ou menos 64, 67, né, da primeira era, do primeiro século. Hebreus estava bem próximo à vinda do Filho do Homem no ano 70. Hebreus, eu acredito que eles já estavam vivendo o princípio de dores e as portas da grande tribulação.
Então, Hebreus, ele fala aqui, ele deixa Paulo, vamos supor, a gente diz que foi Paulo, né, pelo conteúdo, né, das revelações, mas não importa, foi Apolo, foi Pedro, foi Tomé, foi, sei lá, o nome, a pessoa, o discípulo que você queira dar aqui, não importa, o que importa é a revelação, é a escrita. Mas vamos supor que seja Paulo, beleza? Tranquilo? Vamos lá. Então, o autor, vamos colocar o título, o autor aos Hebreus. Então, o autor desta carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 11, ele diz o seguinte, ele escreve o seguinte: a lei constitui apenas uma sombra, vislumbre das coisas boas por vir, mas não as coisas boas em si mesmas. Os sacrifícios são repetidos todos os anos, mas nunca puderam purificar inteiramente aqueles que vêm adorar. Tranquilidade? É forte, é revelador. Mas o que eu quero trazer para você nesse vídeo, esta palavrinha aqui, ó. A lei constitui apenas. Ela não é completa, ela não é perfeita, ela é em parte, porque apenas é uma parte, apenas uma sombra. Então, a lei trazia uma sombra. Esta palavra aqui, que também faz parte dos últimos dias, que também faz parte de uma dispensação. A lei ainda foi todo o regime do antigo pacto, da antiga aliança ou da antiga dispensação, que eles estavam vivendo os últimos dias. Então, o que significa esta palavrinha aqui, ó, sombra? A lei era uma sombra. Atenção dobrada aqui agora. Na antiga dispensação, presta bem atenção, o evangelho da graça estava oculto. Na antiga dispensação, no antigo pacto, a graça, né, ela estava oculta. Isso mesmo que eu falei. A graça aqui, ó, estava em sombra, oculta. Ela não fora revelada, vamos dizer assim, na sua plenitude. Ela estava escondida, oculta, mas já existia. Presta atenção. Em forma de sombras e figuras, porque era da lei, figuras em formas de sombras. A obediência à lei, práticas de sacrifícios criminais ou cerimoniais, e rituais. Então, a lei, ela tinha essas ordenanças de quem obedecia à lei, os judeus, foi para Israel, a lei foi dada a Israel, tem um estudo meu aí muito bom, a lei foi dada aos judeus, a Israel, para as práticas de sacrifícios cerimoniais e rituais. Então, esses cerimoniais, esses rituais, escondiam, era em forma de sombra, o que era perfeito. Então, os judeus praticavam sem saber, os judeus praticavam sem conhecer, os judeus praticavam, mas não tinham o verdadeiro entendimento, que isso só foi dado em Cristo Jesus, depois do seu sacrifício na cruz, nas cartas de Paulo, quando Paulo foi arrebatado ao terceiro céu e ouviu e viu as últimas revelações do evangelho que estava oculto na antiga aliança. Hebreus capítulo 10, versículo 1, Efésios, olha só o que é que diz Efésios, presta atenção nesse iniciozinho aqui. Efésios, capítulo de número 3, versículo de número 3, diz o seguinte, Paulo escrevendo a esses irmãos aqui do primeiro século. Como lhes escrevi anteriormente, em poucas palavras, o próprio Deus revelou esse segredo a mim. Então, Paulo diz, olha, eu escrevi para vocês que o próprio Deus me revelou, aqui ó, o próprio Deus revelou esse segredo a mim. O próprio Deus me revelou esse segredo. Que segredo
Deus revelou a Paulo. Versículo 1. Presta atenção. Isso estava no regime da lei, no antigo pacto, mas não fora revelado na sua plenitude. Olha o que é que Deus tinha revelado a Paulo. Quando penso em tudo isso, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, para o bem de vocês, gentios. Olha só para quem Paulo agora se dirige. Olha o público de Paulo. Olha o que é que Deus revelou a Paulo. Tomando por certo, a propósito, que vocês sabem que Deus me deu esta responsabilidade especial de estender sua graça a vocês. Deus revelou a Paulo, ou seja, o Cristo ressuscitado revelou a Paulo a graça salvadora, a plenitude da graça, a salvação por intermédio e unicamente, né, pela graça de Cristo Jesus. Então Paulo disse, Deus me revelou isso, certo? Agora, outra coisinha aqui, então perceba que a salvação, certo, estava aqui, ó. A salvação, a graça de Cristo estava exatamente oculta aqui, ó, capítulo 10, versículo 1. A lei constitui apenas uma sombra. Então a lei era uma sombra. Agora, meu querido e amado irmão, presta atenção que eu vou falar aqui para você agora aqui, ó. Cristo, a graça de Cristo e a salvação eterna estava oculta na lei. Ela estava embutida na lei, mas não fora revelada na sua, repito, plenitude. Então, em forma de sombra, aqui, ó, a lei constitui apenas uma sombra, um vislumbre das coisas boas por vir. Então, em forma de sombra. O autor aos Hebreus, aqui, usou um substantivo feminino, esquiar, ou esquia, mas aqui, sombra, aqui, nesse contexto aqui, é esquiar, para dizer que as boas novas, aqui ó, as boas novas da graça já estava na antiga dispensação. Você está entendendo a profundidade das revelações? A graça, as boas novas, já estava embutida, né, na antiga dispensação. Em forma de sombra, esquiar. Ou seja, o que significa esta palavra esquiar na língua original grega? Esquiar é um prenúncio, está aqui, vislumbre, um prenúncio, vaga demonstração da graça, sombra, um prenúncio. Graça estava aqui, a graça estava aqui. Uma vaga demonstração, aquilo que não é completo, olha só, ou é aquilo que não é perfeito. Então, a lei não era perfeita. A lei não conseguiu aperfeiçoar, aqui ó, não conseguiu aperfeiçoar ou purificar inteiramente aqueles que vinham adorar. Você está entendendo, meu irmão? Então, sombra é esquiar, palavra grega para um prenúncio, vaga demonstração, aquilo que não é completo, aquilo que não é perfeito. O autor aos Hebreus está se referindo aos ritos da antiga dispensação, lei, ritos da antiga dispensação. Então, meu querido e amado irmão aqui, você que está chegando, você que está vindo da religião evangélica, está me assistindo pela primeira vez, quando você pratica o dízimo, você está vivendo antiga dispensação. Quando você se batiza nas águas, quando você participa de pãozinho de suco
e um pedacinho de pão, você está vivendo a antiga dispensação. E quando você vive a antiga dispensação, você não vive o Cristo ressuscitado. Você está vivendo como um judeu, coisas que você não é. Coisas que não foi dado a você, a lei foi dada a Israel e era apenas uma sombra. Uma sombra, ou seja, era apenas um prenúncio, uma vaga demonstração. Aquilo que não era completo, você está vivendo numa vaga, você que é da religião evangélica, que pratica as leis de Moisés, batismo nas águas, santa ceia, jejum, dízimo e outras coisas da lei, para apresentar a criança no templo, ungir com óleo, né? Guarda do sábado, você está vivendo apenas em uma sombra, certo? Você não está vivendo no pacto perfeito da cruz. Então o autor aos Hebreus, quando ele está se referindo aos ritos da antiga dispensação judaica ou a lei mosaica. Os ritos da lei prefiguravam as coisas futuras e perfeitas da nova dispensação. Olhe que daqui para frente você vai ver o que nos últimos dias da antiga dispensação eles estavam vivendo. Os apóstolos Pedro, Paulo, João, Tiago, Felipe, né? Eles estavam vivendo sobre a sombra, a antiga dispensação, os últimos dias daquela era, né? Daquele aion. Repito aqui, muita atenção aqui. O autor aos Hebreus está se referindo aqui, a esta sombra. A lei constitui apenas uma sombra, apenas. Ela não é completa, ela não é total, ela não é perfeita, ela não aperfeiçoou ninguém. A lei, o autor aos Hebreus está se referindo aos ritos da antiga dispensação, lei judaica ou a lei mosaica. Os ritos da lei prefigurava, meu amado, as coisas futuras e perfeitas na nova ou da nova dispensação em Cristo Jesus. Olha o que é que diz Colossenses. Vamos para Colossenses, capítulo 2. Olha o que é perfeito, olha o que é que prefigurava, versículo 16. Se você quiser ler o contexto, amém, fique à vontade. Portanto, não deixe que ninguém os condene pelo que comem ou bebem, ou por não celebrarem certos dias santos, as cerimônias da lua nova ou do sábado. O 17 diz: pois essas coisas são apenas, preste atenção, santa ceia, jejum, dízimo, apresentar criança, fazer voto, ungir com óleo, busca do Espírito Santo e outra série de coisas que a religião evangélica pratica erroneamente, enganosamente, que eles praticam, são isso aqui, essas coisas são apenas sombras, esquiar, ou seja, um prenúncio, vaga demonstração, aquilo que não é completo, aquilo que não é perfeito, aqui, da realidade futura, nova dispensação, graça. E o próprio Cristo é essa realidade. Eita, Jesus amado. Tá vendo aí, meu querido? Tá vendo aí como a Bíblia, ela revela, como a Bíblia, a Escritura, né? Ela se auto-revela o que é graça, é a mente de Cristo, meu irmão, sendo ensinada pela verdade. A verdade liberta. Então era apenas uma sombra. Agora, tem mais. Hebreus 8. Você entendeu que os religiosos evangélicos, e o pior, irmão, o pior de tudo, não é eles dizer, eu sou evangélico, eu já dizia muito isso, graças a Deus fui liberto. O pior de tudo não é isso, o pior de tudo é você ensinar, dizer uma coisa que não está na Bíblia. A construção do terceiro templo não tem um versículo, um sequer,
dizendo que uma profecia, né? Teria que ser uma profecia de Jesus, não tem, de Paulo não tem, de Pedro não tem, de Tiago não tem, de João no Apocalipse não tem, uma pior, não tem sequer um versículo dizendo que os judeus iriam construir um terceiro templo para Jesus voltar. Meu irmão, o pior é isso. E o pior dos piores é uma massa de gente sendo enganada e batendo palma e dizendo glória a Deus por uma mentira, por uma inverdade, por um engano de doutrina, por pessoas que têm o maior prazer de enganar, dizendo que nós estamos vivendo os últimos dias e que Jesus está voltando para sentar no templo construído no terceiro templo. Isso não dá, meu irmão. Vamos cair na realidade, você que está me assistindo pela primeira vez, vamos deixar de ser enganado. Você tem esse poder de dizer não a este engano, a este engodo, a esta mentira, a esta falsa religião chamada evangélica. Porque ela não aceita as verdades nas escrituras, ela não se dobra. Veja que a religião vive debaixo de sombra. Aqui, ó, o 16, olha só. Portanto, não deixe que ninguém os condene ou os engane pelo que come ou bebem. Beba, coma, ou por não celebrarem certos dias santos. Eles já não estavam mais celebrando Páscoa, já não estavam mais celebrando ceia, já não estavam mais celebrando festa judaica, porque eles agora tinham saído do judaísmo, né, do antigo pacto, da antiga dispensação, e já estavam em Cristo, no Cristo ressuscitado, né, dias santos, as cerimônias da lua nova ou dos sábados. Eles guardavam sábado, agora não estavam mais guardando sábado nem dia nenhum. Eles estavam guardando a bendita vinda do Filho do Homem no ano 70. Aí o 17 ele diz, olha só, por que Paulo disse isso? Pois essas coisas são apenas, não servem mais, sombras da realidade futura. Realidade futura. Que a salvação agora era pela graça, que Deus daria aos seus filhos obras que o glorificassem, né? O próprio Deus derramaria em nossas vidas futuras. E o próprio Cristo é esta realidade, ou seja, tem que estar em Cristo, meu amado. Você não tem que servir a lei de Moisés, você não tem que servir a antiga aliança, não, você está no novo pacto. Você está na nova realidade, a nova realidade agora é Cristo. Então saia desse engano do terceiro templo, saia desta mentira que nós estamos nos últimos dias. Veja quantas vezes, repito, perceba quantas vezes Israel vai entrar em guerra, Estados Unidos vai entrar em guerra, China, Rússia e os outros países vão entrar em guerra. Perceba quantos acontecimentos, né, catastróficos vão acontecer no mundo e Jesus não vem. Preste atenção, por quê? Porque ele veio em 70, mas os religiosos doutores da lei e as doutoras pastoras não aceitam o que a Bíblia diz. Eles inventam. Agora, aqui, ó. Então, Colossenses diz, então sombra é isto aqui, meu querido. Sombra era apenas sombra. Sombra, o que é sombra, irmão Van? Eu já disse, é esquiar, que é uma palavra grega, era apenas um prenúncio. A sombra estava anunciando, a sombra apenas, ela estava apontando, ela não era realidade, a lei não era realidade, a lei era apenas uma sombra, um prenúncio, uma coisa que estava encobrindo a verdade. Né? Ela encobria, né? Ela estava ocultando, né, a verdade. O que é a verdade? A graça de Cristo Jesus. Salvação por graça, mérito de Cristo, poder de Cristo, glória para Cristo. O Cristo ressuscitado da morte e vivo e reina para todo o sempre. Agora, deixa eu ver aqui, em 20, ok. Então, a antiga aliança, né, ou o antigo pacto, ou o regime de lei, tudo isso também conhecido como antiga dispensação. Preste atenção, antigo pacto, antiga aliança, regime de lei, tudo era sombra.
Tudo era sombra aqui, certo? Ou antiga dispensação. E esta dispensação mosaica, nos dias de Pedro, aqui ó, a dispensação mosaica, a antiga aliança, antigo pacto, antiga dispensação mosaica, nos dias de Pedro, de Paulo, de Tiago, de João, estava com os seus dias contados. Então esta dispensação estava com os dias contadinhos, a dedos. Daqui para o ano 70, Hebreus para o ano 70, Mateus, Marcos, Lucas, João, até o Apocalipse, tudo apontava para o ano 70, meu amado. Tudo, sem excluir uma profecia sequer. Todas as profecias, todos os sinais, todos os acontecimentos finais apontavam para o ano 70. E não como querem os religiosos, pseudos doutores para os nossos dias. Não, os nossos dias não, meu amado. Não existe uma profecia sequer se cumprindo nos nossos dias. Caiu uma bomba em Israel, Jesus está voltando. Caiu uma bomba em Hamas, Jesus está voltando. Caiu uma bomba na China, Jesus está voltando. Acaba a bomba, Jesus não vem. Primeira Guerra Mundial, Jesus está voltando. Segunda Guerra Mundial, Jesus está voltando. Pandemias e pandemias, né? Covid-19, Jesus está voltando. Acabou a Covid-19, Jesus não veio, vai fazer 2 anos. Vai acabar essa guerra de Israel e Jesus não vem, meu camarada. Quando é que você vai acordar desse pesadelo que Jesus vem e da construção do terceiro templo e parar de mentir, parar de enganar o povo? Parem de enganar o povo de Deus. E povo de Deus, acorda, como diz o nosso irmão Júlio Chaves, né? Do canal Acorda Povo. Acorda Povo. Vamos lá. Então, essa dispensação estava com os dias contados. Os discípulos, presta atenção aqui, os discípulos, a igreja do primeiro século e o sistema de lei, aqui ó, sombra, sistema de lei, estavam vivendo os últimos dias da antiga dispensação. Antiga dispensação, regime de lei. Nova dispensação, poder da graça. Você tem que separar isso, você tem que entender isso. Então, aqui agora, Hebreus, deixa eu ver se dá tempo aqui, 26, dá tempo, vamos lá. Aqui ó, Hebreus capítulo 8, olha só, Hebreus, você entendeu? Eles estavam com os dias contados. Esses dias contados, até 70, foram conhecidos como últimos dias deles e não nossos. Vamos parar de enganar o povo de Deus. Vamos falar a verdade. Mas se vocês, pastores e pastoras, falarem a verdade, vocês não vão ter passeios para a Europa. Não vão conhecer a China, não vão conhecer os Estados Unidos. Vocês falarem a verdade, vocês não vão conhecer as pirâmides do Egito, não vão conhecer o túmulo de Jesus, vocês não vão conhecer Israel, se vocês falarem a verdade, não é? Por quê? Vai cair a arrecadação. Fala a verdade, meu amado, e glorifique a Deus com o que diz as Escrituras. Presta atenção, eles estavam com os dias contados aqui, ó, Hebreus. Esses dias contados chama-se últimos dias para eles e não para nós. Aqui, ó. E quando ele trouxe seu filho, Hebreus capítulo 8, versículo 6. Olha só. Agora, porém, Jesus, nosso sumo sacerdote, recebeu um ministério superior, pois ele é o mediador de uma nova aliança superior. Jesus foi o mediador de uma nova aliança superior, baseada em promessas superiores. A antiga estava se acabando, né? Começou na cruz. Versículo de número... aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar para o próximo estudo, tá certo? Próximo vídeo.
vou mostrar para você que os últimos dias os discípulos estavam vivendo, que os últimos dias foram para a igreja de Pedro, de Paulo, de João e não para nós. O engano, a mentira, né, dos doutores da religião evangélica e as demais, quando dizem que nós estamos nos últimos dias. Eu não sou pós-doutorado, não tenho doutorado em escatologia nem doutologia, sou apenas bacharel, fiz, mas não foi o bacharelado que me ensinou a graça, foi o Espírito de Cristo, as cartas de Paulo. Mas eu garanto a você que a religião, a doutrina da religião evangélica e as demais não está batendo com as escrituras. Elas distorcem muito, forçam o texto. Então, os últimos dias que é pregado por aí dizendo que nós estamos passando os últimos dias, essa mentira, os discípulos de Jesus, estavam vivendo os últimos dias deles e não nós. E quando terminou os últimos dias, irmão Van? Em 70, com a queda do templo e a vinda do Filho do Homem. Beleza? Então, no próximo estudo, a igreja, presta atenção no próximo estudo, porque vai ficar mais longo, aí para no vídeo não ficar muito longo. No próximo estudo, não perca, é muito importante. Os discípulos, a igreja do primeiro século, o sistema da lei, eles estavam com os dias contados. Os discípulos e a igreja dos discípulos de Jesus estavam vivendo os últimos dias. Últimos dias de quê? Da antiga dispensação. Deixa teu like, aperta o sininho, se inscreva no canal, dá uma força ao irmão Van, daqui de Cabedelo, da Paraíba. Glórias ao Cristo ressuscitado. E saia, enquanto há tempo, enquanto você tem oportunidade, desse sistema enganoso evangélico, de dizer que os judeus estão construindo o terceiro templo, que isto é bíblico. Não é. Estamos nos últimos dias. Não estamos. A grande tribulação está estourando. Não está. Jesus está voltando. Jesus já veio. Deus te abençoe. Paz do Cristo eterno.